Fala, seus lindões, Chrysler aqui, e no vídeo de hoje a gente vai falar do 12º episódio da 4ª temporada de Riverdale e também da promo. Eu geralmente fazia os vídeos juntos, mas quando eu comecei esse projeto de 2 vídeos, tinha aquelas promos estendidas e agora eles não estão fazendo mais e algumas promos acabam sendo bastante complementares ao que eu falo no vídeo principal. Então eu vou fazer esse teste, ver o que vocês acham, então comentem também se vocês gostaram do vídeo conjunto. Então olha, pra você não perder nada sobre as novidades dos filmes e das séries, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades aqui para vocês, e todas as quintas a gente tá com os vídeos de Riverdale aqui no canal. Esse episódio 12 trouxe muitos questionamentos, mas também algumas informações que podem ser bastante importantes e que pode significar alguma coisa sobre o mistério principal aí da trama da 4ª temporada, que a gente tem falado bastante desde o final da 3ª temporada aqui no canal, mas também trouxe personagens que voltaram à cidade, alguns podem se conectar com essa história e eu vou comentar aqui no canal, mas também trouxe o tão esperado episódio crossover de Kate Kinney. Foi muito legal ver a interação entre as duas, eu esqueci como eu amava ver a Lucy Hale na tela e como ela tem a facilidade de trazer algumas emoções, fazer com que a gente entre naquela situação, principalmente com relação à sua mãe, e é bastante interessante porque a gente sabe que Kate Kinney vai se passar alguns anos à frente de Riverdale e aqui ela já situa que a mãe dela tá doente, sendo que em Kate Kinney e nos quadrinhos, de uma forma geral, os pais dela morreram. Então eu acho que isso vai ser algo a ser explorado na série de Kate Kinney e achei legal que tenha tido essa introdução aqui, mas além disso, isso também serviu para Verônica repensar um pouco sobre o futuro dela, mas na promo do próximo episódio a gente viu os efeitos disso na Verônica, porque a gente vê que ela tá um pouquinho confusa, tentando entender entre as convicções dela, mas também não ser injusta com o pai dela, afinal, gente, é família, é lógico que você iria se sensibilizar se algum parente seu falasse que tivesse uma situação bastante crítica, então ela deve estar meio entre as convicções dela e também as coisas que talvez o pai dela possa pedir, já que ela tá nessa situação. E eu preciso confessar que eu acho que essa história do Hiram tá muito mal contada. Eu não acho nada difícil dele ter se aproveitado de alguma forma da situação, até porque foi muita coincidência que eles fossem para Nova York no mesmo dia que a Verônica fosse. A gente sabe que o Hiram já tinha meio que se intrometido em toda essa questão da faculdade da Verônica com Harvard, e tanto que no final do episódio ela se assumiu uma Lodge de novo. Sei que a gente ainda não sabe o que vai ser a partir disso, mas eu confesso que eu não gostei muito dessa decisão porque eu tava gostando muito de toda essa narrativa da independência da Verônica, e por isso que eu passei a me questionar se de fato ela entrou na Barnard sem o Hiram ter se intrometido de verdade. Mas independente disso, é muito importante a gente reparar algumas questões sobre essa faculdade que é a Barnard, porque ela é uma faculdade que é uma vertente da Columbia, ou seja, é uma faculdade de Ivy League também, que é focada em mulheres. O que me fez pensar na possibilidade da gente ver a participação da Verônica em Kate Kinney, principalmente por se passar anos à frente, mas também por causa de alguns momentos dos flash forwards, em que a Beth fala que eles vão ter que se separar e cada um seguir com a sua vida. Então seria bastante interessante em que a Verônica tomasse esse rumo, em que ela fosse para Nova York, até porque alguns fãs especulam que justamente por Riverdale estar trabalhando com esse salto temporal nessa 4ª temporada, isso talvez possa significar que no final da 4ª temporada tem um salto maior ainda, fazendo com que a timeline de Kate Kinney e Riverdale se equiparem, ou seja, que eles estejam mais velhos na 5ª temporada de Riverdale já confirmada pela Warner. E falando em flashback, eu não poderia deixar de falar do Art, porque eu acredito que a história que foi contada do tio dele pode acabar tendo alguma conexão com a história do mistério principal, porque nesse episódio a gente descobriu que o Ted era da parte do exército em que ele fez parte e que na realidade eles eram mercenários. E depois do desfecho dessa história e que o Frank fugiu de Riverdale, eu fiquei pensando muito no propósito dele na série, porque se a gente retirar a história dele, meio que não faz diferença alguma, foi só um preenchimento. E aí eu fiquei pensando como que essa história poderia se conectar com todo esse mistério
mistério. Até porque, inicialmente, eu achava que ele tinha vindo como uma substituição do Fred, mesmo que isso tenha sido o papel da mãe do Art, mas se a gente reparar bem, nos 2 últimos episódios ela nem apareceu, então a interação ficou mais entre o Frank e o Art. E eu fiquei pensando como que a história que tá sendo contada agora poderia se conectar com todo esse mistério. E aí eu fiquei pensando na relação do Muzzy, outro personagem que também retornou aí e contou por que ele sumiu. Ele estava nesse colégio militar e era um panfleto que o Mr. Chipin tinha dado para ele. Talvez poderia ser o mesmo colégio em que o Frank tem estudado, desse colégio de mercenários. E como o Frank tá meio atrelado à sujeira, pode ser que ele tenha conexão a alguma geração que teve aí da Stonewall e talvez de algum sumiço. Inclusive, o nome do Mr. Chipin apareceu bastante ao longo desse episódio e ele foi o responsável por recrutar o Muzzy para Stonewall, que foi o mesmo responsável em trazer o Jughead. E além disso, também foi revelado que ele sumiu do colégio por orientação do Mr. Chipin porque tinham descoberto sobre ele, tanto que ele chega a falar que o Brett ameaçou ele com a fita dele. Só que a gente sabe que quem tem uma fita fazia parte da sociedade secreta, ou seja, o Muzzy fazia parte do Penas e Caveiras. E falando nas fitas, o grito que eu dei quando a Alice descobriu que tinha uma fita do Jug com a Beth, cara, impagável esse momento. Ou seja, seria o Mr. Chipin um grande recrutador, não que a gente saiba que o Muzzy seja um grande escritor. O Muzzy, talvez ele poderia ser esse mercenário e que faz com que as pessoas sumam de alguma forma. Eu acho que isso ainda está sendo formulado porque tá muito em aberto, assim como o Jug seria o escritor dos irmãos Baxter, mas a gente sabe que pelo privilégio do Brett, ele acabaria levando os créditos e o Jug seria meio que esse peão que a gente vê que ele tá sendo feito, assim como foi feito com o avô dele. E na sinopse do próximo episódio fala que o Jug ele vai ser acusado de algo que vai comprometer o futuro dele na Stonewall. A gente viu nesse episódio que o Brett chegou a falar durante o duelo em que se ele ganhasse, ele teria que sumir igual ao avô dele. A gente sabe que o Brett já deu pistas de que ele sabe um pouco do contexto da história da Stonewall no passado, então é muito importante que a gente faça alguns paralelos aí com a história do Jug e do avô, porque com certeza elas vão se conectar com similaridades, como por exemplo, o próximo episódio é aquele episódio da festa grega em que eles estão vestidos com as roupas do dia do sumiço do Jug, do flash forward que a gente viu, o que me faz pensar que talvez o avô dele também tenha participado de algum duelo similar, e a gente sabe que ele sumiu depois desse duelo, inclusive que ele também estava meio que investigando algumas coisas, pelo menos é isso que dá a entender quando ele começa a dar dicas pro Jug do que aconteceu ali na Stonewall e que ele não deveria confiar em ninguém. E da mesma forma que o avô dele tá vivo, eu acredito que o Jug também esteja e que talvez eles acabem se ajudando ali com todo esse mistério. E com essa investigação da Beth e da Alice, aliás, adorei a dinâmica das duas, finalmente elas colocaram os olhos pra Donna, que é uma coisa que eu falo desde o início dessa temporada, que talvez ela fosse muito mais perigosa com o Brett, e quando elas assistiram a fita dela, ela viu que toda a história do affair que ela contou do Mr. Chipin, na realidade era sobre um tal de Sr. Cotter, que ninguém sabe quem é. A gente sabe que dentro desse mistério a gente já viu os conselheiros, a gente vê que o diretor também está envolvido, mas se a gente não sabe quem é o Sr. Cotter, é porque ele é o responsável de tudo, ele é o cabeça, o homem mais poderoso sempre fica aí escondidinho até o momento final. Seria o Sr. Cotter o verdadeiro irmão Baxter? Mais uma coisa que é válido ressaltar também é que essas fitas é justamente para você ter algo comprometedor da pessoa, para você ter como utilizar, que nem eu já tinha falado no vídeo anterior, e lá a Donna conta meio que o principal trauma dela, o envolvimento que ela teve, o que me faz pensar que talvez ela também
possa ser uma vítima, que talvez justamente por ela ter tido esse envolvimento, ele foi a pessoa que trouxe ela para todo esse universo. Não sei, mas eu ainda acredito que ela é bem mazinha. E é lógico que eu não poderia deixar de falar de Shoni. Eu achei extremamente importante o que o episódio trouxe. A gente vê mais uma vez a Toni ajudando a Cheryl a conseguir superar os seus fantasmas do passado, mas o que também me faz questionar se a Toni agora tá envolvida nesse esquema das cócegas com os meninos, até porque ela demonstrou interesse, já que era uma grana boa que ganhava e talvez seja a forma dela ganhar uma grana não só com a Cheryl. Mas a questão mesmo é que essa cena ela foi tão necessária, sério, é muito importante quando você pode desabafar, falar sobre os seus traumas. Eu acho que é um grande incentivador, principalmente Riverdale, que falam com o público mais jovem no geral, e principalmente como cada vez mais a gente tem discutido sobre o assédio e a importância disso ser discutido. Como eu disse, esse episódio trouxe muitos questionamentos, mas também trouxe um bom rumo para todo esse mistério, que eu tô bastante curiosa em descobrir o desfecho final dessa temporada. Mas deixa aí nos comentários, teve mais algum detalhe que você prestou atenção e que vale a pena ressaltar aqui? Vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!